Junho 29, lendo a história de Deus. Segundo Reis 14 e 15 e segundo Crônicas 25 a 27. Segundo Reis 14. O reinado de Amazias, rei de Judá. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoatã e era de Jerusalém. Amazias fez o que é justo aos olhos do Senhor, mas não como o seu antepassado Davi. Em tudo, seguiu o exemplo de Joás, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da Lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem enfrentar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, tu derrotaste Edom e agora estás arrogante. Comemora a tua vitória, mas fica em casa, porque provocar uma desgraça aqui será a tua ruína e também a de Judá. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então, Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 400 côvados do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, tudo o que realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e Jeroboão, o seu filho, sucedeu-o como rei. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias constam nos registros históricos dos reis de Judá. Visto que tramaram uma conspiração contra ele em Jerusalém, Amazias fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto dos seus antepassados na cidade de Davi. Então, todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade, e o proclamou rei no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. O reinado de Jeroboão II, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá,
Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Foi ele que reestabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, tudo o que realizou e todas as suas conquistas militares, incluindo a maneira pela qual recuperou Damasco e Amate para Israel, antes pertencentes a Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel, e Zacarias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Reis 15. O reinado de Azarias, rei de Judá, no 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra, até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles, na cidade de Davi. E Jotão, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Salom, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e reinou em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias constam nos registros históricos dos reis de Israel. Assim, se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Os seus antepassados ocuparam o trono de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou-o e reinou em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tirza e todos os que estavam na cidade e nos seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Atacou Tirza e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor durante todo o seu reinado. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Então, Pal, rei da Assíria, invadiu o país e Menahem lhe deu 1000 talentos de prata para obter o seu apoio e manter-se no trono. Menahem
cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 50 ciclos de prata no pagamento ao rei da Assíria. Assim, ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com os seus antepassados e Pecaías, o seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Um dos seus oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade. Assassinou Pecaías e também Argobe e Arié, na cidade do Palácio Real, em Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e reinou em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, incluindo toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Síria. Então, Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remelias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-o rei em seu lugar no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jerusa e era filha de Zadok. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Uzias, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, o seu pai, e Acás, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Crônicas 25. O reinado de Amazias, rei de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Joatã e era de Jerusalém. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor ordenou. Os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000 e de 100 em todo o Judá e Benjamim. Convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens escolhidos para o serviço militar,
capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 100 talentos de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e os 100 talentos de prata que paguei às tropas israelitas? Ele respondeu: O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então, Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, levou-os para o alto de um penhasco e os atirou de lá. E todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não permitindo que participassem da guerra, atacaram cidades de Judá desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem puderam salvar o seu próprio povo? Enquanto ele ainda falava, o rei interrompeu: Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: Vem me enfrentar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: Dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes que derrotaste Edom e agora estás arrogante. Mas fica em casa, porque provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e o seu povo a Jeoás, pois haviam pedido conselhos aos deuses de Edom. Então, Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa. Joás capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então, Joás levou-o para Jerusalém e derrubou 400 côvados de muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-edom, bem como dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Mas o perseguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto dos seus antepassados, na cidade de Judá. Segundo Crônicas 26,
o reinado de Uzias, rei de Judá. Então, todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne, de Asdod. Depois, reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores nos campos e nas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava de agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Com uma ajuda extraordinária, a fama de Uzias se espalhou, chegando a grandes lugares distantes, tornando-o muito poderoso. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor." Uzias tinha um incensário na mão, pronto para queimar um incenso. Irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada, com a sua doença e excluído do templo do Senhor. Jotão, o seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelos profetas Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles, em um cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Jotão, o seu filho, sucedeu-o como rei.
Segundo Crônicas 27, o reinado de Jotão, rei de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jerusa e era filha de Zadok. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Uzias, o seu pai, mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu nas suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então, os Amonitas pagaram-lhe 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente, segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, todas as suas guerras e as suas outras realizações, constam nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e Acás, o seu filho, sucedeu-o como rei. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.